Mais uma decisão favorável a uma empresa envolvida em escândalos de corrupção. Uma decisão ainda provisória, mas que segue uma linha judicial que aos poucos vai encerrando investigações, desmontando acordos e anulando sentenças. Uma decisão cuja justificativa está na forma questionável com que procuradores da República agiram na condução dessas investigações, no fechamento desses acordos e nas denúncias que geraram essas sentenças. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Dia seguinte a uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu uma multa que seria paga pela JEF, holding controladora do mega frigorífico JBS e de outras empresas dos irmãos Wesley e Joesley Batista. A multa era de 10 bilhões de reais e fazia parte do acordo de leniência que a JEF tinha fechado com o Ministério Público Federal em 2017. A decisão do Toffoli é liminar, ou seja, é uma decisão provisória. Ela foi tomada no primeiro dia de recesso de fim de ano do Judiciário. Isso significa que a decisão só vai poder ser avaliada em colegiado com a participação dos outros ministros do Supremo em fevereiro de 2024, quando todos voltarem ao trabalho. Os acordos de leniência são uma espécie de delação premiada para empresas. A delação é fechada por pessoas físicas. A leniência é fechada por pessoas jurídicas. A lógica é parecida. A empresa admite ilegalidades, oferece informações e provas para as autoridades e concorda com sanções, como multas. E, em troca, recebe benefícios. No caso da JEF, o benefício do acordo de leniência foi o encerramento de uma série de investigações das quais as empresas do grupo eram alvo. Além do acordo para a JF, os irmãos Batista também fecharam delações premiadas. Você deve se lembrar do Joesley Day, o dia do Joesley, quando em 2017 vieram à tona as gravações que ele fez com o então presidente Michel Temer e o então senador Aécio Neves. A República quase veio abaixo. Eram gravações feitas no âmbito da delação. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Aí o Temer indo a público um dia depois do Joesley Day. No fim, os irmãos Batista se livraram de acusações criminais, mas processos que partiram das delações deles, esses contra o Temer e contra o Aécio, por exemplo, não deram em nada. O acordo de leniência, por sua vez, tinha um efeito prático, o pagamento desses 10 bilhões de reais. Como a holding era suspeita de ilegalidades relacionadas a fundos de pensão de funcionários de estatais e bancos públicos, uma parte do dinheiro ia voltar para esses fundos. Outra parte voltaria para os cofres do Tesouro. E olha, não ia ser muito pesado para os irmãos Batista, não. Esses 10 bilhões, quando o acordo foi fechado lá em 2017, representavam menos de 6% do faturamento livre de impostos das empresas do grupo. E o valor podia ser quitado em até 25 anos. O Toffoli suspendeu o pagamento da multa da JF porque ele viu um possível abuso dos procuradores da República na condução das investigações contra as empresas do grupo, inclusive com suspeitas de uso de provas ilícitas. Essas suspeitas sobre a atuação dos procuradores vieram à tona em 2019 com a chamada Vaza Jato. Um hacker de Araraquara invadiu ilegalmente aplicativos de mensagens de uma série de autoridades, incluindo procuradores e o então juiz da Lava Jato, o hoje senador Sérgio Moro. Ali nas mensagens tinha combinações indevidas entre procuradores, que investigam, e o juiz, que julga e teoricamente precisa ser imparcial. Tem também outras condutas questionáveis dos procuradores, na maneira como eles faziam as investigações e conseguiam as provas. As mensagens foram reveladas pelo site da Intercept Brasil e depois viraram alvo de uma operação, a Operação Spoofing. Por isso, o Toffoli, além de suspender a multa, determinou que as mensagens obtidas pelo hacker de Araraquara, em posse da Operação Spoofing, fossem encaminhadas na íntegra para os advogados dos irmãos Batista. Além disso, o ministro do Supremo permitiu que a JEF reavalie os termos do acordo de leniência. A decisão do Toffoli levanta questionamentos sobre a conduta dos procuradores. Mas também a decisão do ministro vem acompanhada de questionamentos. Isso porque a esposa do Toffoli, a advogada Roberta Rangel, trabalha para a JF.
Ela é responsável por representar o grupo dos irmãos Batista num litígio com a multinacional Paper Excellence. A disputa se dá em torno da Eldorado Celulose. Quando a JF estava em crise tentando validar seus acordos com o Ministério Público Federal, ela decidiu vender a empresa de celulose. A Paper Excellence, que é da Indonésia, ofereceu um valor bilionário, mas a JF não repassou o controle acionário para a multinacional, alegando que o contrato não tinha sido cumprido integralmente. Ali começou uma das maiores brigas societárias que se tem notícia. No pedido que levou à anulação da multa, a JF apresentou uma outra demanda. O grupo dos irmãos Batista queria também a suspensão, vou abrir aspas aqui, dos negócios jurídicos de caráter patrimonial decorrentes da situação de inconstitucionalidade estrutural e abusiva em que se desenvolveram as operações Lava Jato e suas decorrentes. Fecha aspas. O que isso quer dizer? A holding, dona da JBS, queria anular a venda da Eldorado Celulose para a Paper Excellence, ou seja, queria usar possíveis irregularidades no acordo de leniência e na série de operações da Polícia Federal contra a holding para ficar com a Eldorado Celulose. Só que essa demanda o Toffoli negou. Em junho, o Toffoli já tinha anulado as provas do acordo de leniência assinado pela empreiteira Odebrecht no âmbito da Lava Jato. O ministro também pediu que as autoridades competentes investigassem agentes públicos, ou seja, procuradores da República, que tivessem atuado às margens da lei ao longo da operação. A gente tem, portanto, aí uma linha do Supremo no geral e do Toffoli no particular de rever os acordos de leniência, rever provas colhidas em investigações, rever sentenças da Lava Jato e de operações decorrentes dela. Tudo por causa do modus operandi dessas operações. Porque são operações que revelaram muitos esquemas de corrupção, mas aos poucos, a maneira como aquilo estava sendo feito foi sendo exposta, e não estava tudo dentro dos conformes. A Vaza Jato, que expôs as mensagens obtidas pelo hacker de Araraquara, deu um impulso para os questionamentos ao trabalho dos procuradores e do Sérgio Moro, que atuava como juiz da operação em Curitiba. Mas as suspeitas de atuação política da Lava Jato já vinham de antes. Suspeitas que foram se reforçando com a entrada na política do Sérgio Moro e depois do Deltan Dallagnol, procurador que era chefe da Força Tarefa de Curitiba. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado e preso por 580 dias pela Lava Jato. Depois, teve as sentenças anuladas porque o Supremo entendeu que o seu caso não deveria ter sido julgado pelo Moro em Curitiba. E também porque o Supremo considerou o Moro parcial nas suas decisões contra o petista. Assim como no caso do Lula, outros investigados e condenados foram beneficiados por causa dos problemas na condução dos processos da operação. O Supremo também fez ajustes de rota. Derrubou a prisão em segunda instância em 2019, que tinha sido instituída anos antes na esteira da Lava Jato. Estabeleceu limites de atuação da polícia e de procuradores, limitando, por exemplo, as conduções coercitivas, aqueles depoimentos feitos à força. E mandou para a Justiça Eleitoral uma série de processos que envolviam corrupção, mas também ilegalidades de campanha, como Caixa 2. Isso além de outras medidas. E aí que vem um ponto central nessa discussão. A Lava Jato escancarou esquemas de corrupção, e isso não se apaga. Políticos e empresários fizeram delações premiadas e confessaram seus crimes. Muitas provas foram colhidas, mas a maneira como isso foi feito não seguiu devidamente os processos legais em parte dos casos. Alguns acordos de delação e leniência foram fechados de forma suspeita. Os procuradores extrapolaram na sua atuação em determinadas circunstâncias. Ou seja, a operação e outras operações decorrentes dela forçaram a barra para chegar num resultado. Um resultado, aliás, que não raro tinha algum direcionamento político. No fim, a gente volta à velha sina de um Brasil onde a impunidade impera. Porque não dá para negar. Tá cheio de gente corrupta desviando dinheiro por aí. Separar direitinho onde houve e onde não houve abuso nas investigações é importante. É importante também atentar para os vieses e conflitos de interesse dos magistrados que decidem sobre o tema, isso em todas as instâncias. Tudo isso para que quem de fato cometeu o crime pague e para que as instituições passem a funcionar melhor. O Senado aprovou na terça-feira a recriação da cota de tela. O César Galione escreveu sobre o tema. César, o que prevê essa lei da cota de tela? O sistema de cota de telas foi instaurado no Brasil em 2001, uma medida provisória assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e depois convertida em lei. O texto dispõe que os complexos exibidores do país devem exibir determinada quantidade de filmes nacionais por um certo período de tempo. A lei original venceu em 2021 e só agora, em 2023, ela está tendo uma renovação. A nova medida prevê que todo dia 1º de janeiro o governo deve assinar um decreto dispondo do número de filmes nacionais e o número de sessões que as salas de cinema devem exibir.
A fiscalização vai ficar nas mãos da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, e o descumprimento da regra vai gerar multa de até 5% do faturamento diário das salas que não seguirem a lei. E César, por que esse mecanismo é importante? A lei de cota de tela é importante para garantir que produções nacionais que normalmente têm orçamentos menores e menos chances de competir com grandes produções estrangeiras possam ter uma chance de ser vistas pelo público em horários convidativos e mais acessíveis. Países como o Reino Unido, a França e a Alemanha já usam dispositivos similares, mas foi a Coreia do Sul que soube aproveitar mais o mecanismo. Foi por causa da cota de tela que filmes sul-coreanos como Old Boy, de 2003, e Parasita, vencedor do Oscar de 2020, conseguiram ser produzidos e depois exportados para o mundo todo. O texto do César você lê em nexojornal.com.br. E aproveita que a promoção para assinar o Nexo com a sua conta do Google está chegando ao fim. É um desconto de 60% na assinatura anual para você ter acesso a tudo que a gente produz. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente deixa um link na descrição do episódio, caso você queira assinar. Olá, aqui é a Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando Renaissance, o filme que retrata a turnê mais recente de Beyoncé e que estreia nessa quinta, dia 21, nos cinemas brasileiros. Além da possibilidade de assistir aos shows, vemos também os bastidores dessa que se tornou a turnê mais lucrativa da cantora. No jornalismo, Gama indica a retrospectiva de 2023 em imagens selecionadas pelo New York Times. As fotos são, em sua maioria, catastróficas e trazem a complexidade de diferentes acontecimentos, das guerras às consequências das mudanças climáticas. A retrospectiva está disponível no site do New York Times. Para assistir, Godzilla Minus One. No filme, dirigido por Takashi Yamazaki, a essência do filme de monstro é recuperada em uma produção que retorna aos anos 40 para falar sobre as cicatrizes das guerras nipônicas e os horrores causados pelas duas bombas atômicas. Melancólico, o filme entende que sua força está no drama vivido por seus personagens. Para ler, o livro inédito de Carolina Maria de Jesus, chamado O Escravo. A autora de Quarto de Despejo narra nesse romance os impactos da desigualdade social que atravessa a história de amor e desilusão entre dois jovens, numa reflexão sobre a liberdade. Uma das mais importantes escritoras brasileiras, Carolina Maria de Jesus, morreu em 1977, deixando uma vasta produção literária ainda não publicada. O livro foi extraído diretamente de seu manuscrito original. Para assistir, uma comédia romântica natalina tipicamente brasileira. Ritmo de Natal, traz funk, Papai Noel, brigas, rabanada, amor e humor. O filme disponível no Globoplay acompanha a cantora Milene, vivida por Clara Moneck, e o violonista Dante, interpretado por Isaac Lopes. Para ficar junto, o casal precisa superar alguns obstáculos, como a família meio maluca da cantora e mãe do músico, interpretada por Thaís Araújo. Por hoje é isso. Bom final de semana. Da suspensão da multa bilionária da JF, passando pela aprovação da lei da cota de tela e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, participações de César Gaglione e Luara Calvianic, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Sexta-feira, 22 de dezembro, é dia de Extratos, mas um Extratos especial, com as principais notícias de 2023 no Brasil e no mundo. É dia também do último episódio do Durma Com Essa no ano. O podcast vai ficar uma semana de recesso e volta no dia 2 de janeiro de 2024. Até lá!